Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar como criar um mapa dinâmico de um ponto numa mesma coordenada, que esse ponto aqui, e esse aqui é o shape dos bairros de João Pessoa, capital da Paraíba. Então, como criar um mapa dinâmico de um ponto numa mesma coordenada? Então, ele sempre vai estar localizado aqui, onde está a mãozinha do mouse, mas esse ponto com a mesma coordenada possui diferentes datas e valores de precipitação também diferentes. Ou seja, podemos olhar aqui na tabela de atributos, temos a estação, data no formato do inglês americano, a precipitação, dados de precipitação, também temos insolação, que podemos testar, mostrar também, e as coordenadas x e y, que são as mesmas para todas as ocorrências, todas as linhas. Isso será mostrado em 6 etapas. A primeira etapa consiste, vamos dizer que não tenha isso aqui. Não tenha. Você deixa em 4326 o EPSG, tudo em 4326. O sistema de referência de coordenadas, que é o EPSG. Renderizar marcado, tudo assim. Então, primeiramente, primeiro passo dos 6, instalar o Time Manager para mapas dinâmicos. O que são mapas dinâmicos? Mapas em que você vê como se fosse um vídeo mostrando alterações nas feições através do tempo. Você primeiramente vai a complementos, gerenciar e instalar complementos para essa primeira etapa, vai na aba tudo, digita Time Manager, clique em Time Manager, instalar complemento. Ele vai baixar os dados, pronto. Eu fecho aqui, e aqui está o ambiente dele. Veja que ele já começa com essa data, formato de data, ano, mês e dia. 1º de janeiro de 2000, por exemplo. Mas vamos ao segundo passo, usar dados tratados com pelo menos essas colunas aqui. Para conseguir o dado de João Pessoa, eu fui vou mostrar aqui primeiramente, a esse link aqui, geo.htmls/downloads.html. Você clica em bairros e ele baixa aqui, nesse sistema aqui do Windows, nesse browser do Windows. A partir disso, você terá esse shape aqui, dos bairros. Dá para ter uma ideia do contorno da extensão do município de João Pessoa, da capital paraibana. E aqui em branco é uma mata, não pertence a nenhum bairro específico, por isso que está em branco. Aqui é o oceano, mais a leste. Quanto aos dados que precisam ser tratados e que correspondem à maior parte do trabalho, a maior carga de complexidade, mais do que configurar o Time Manager, para ter esse pontinho aqui, você primeiro, para fazer os exemplos deste vídeo, deve vir para o INMET, que é esse link aqui, inmet.gov.br, www.inmet.gov.br, estações e dados, e BDMap, dados históricos. A partir disso, você realiza um cadastro e acessa. Quando acessa, tem como fazer o download, ou melhor, acessar a página com os dados de todas as precipitações numa determinada período de tempo, de precipitação ou de insolação, por exemplo, de João Pessoa. Eu vou mostrar aqui na prática. Você clica aqui em acessar, dados diários, e aqui coloca, por exemplo, 2019, 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Vamos aqui, precipitação, insolação, Nordeste, ou o seu estado, mas é melhor fazer daqui mesmo, porque é também como tutorial essa aula. Todos, Paraíba. Pesquisa, ok.
Baixa só o de João Pessoa. Clica aqui em João Pessoa, dados, baixar os dados. Aqui você faz um copia e cola no bloco de notas. Você faz um copia e cola no bloco de notas, considera essas coordenadas como as colunas x e y, x menos 34,86 e y menos 7,1. Isso tudo você passa para o bloco de notas, mas depois pode passar para esse programa aqui, o Notepad. Deixar isso aqui sim. Esse aviso ele deu porque eu transferi esse arquivo para outra pasta. Mas tudo bem. Você mantém isso aqui, e aqui ele facilita, principalmente quando você clica Alt, por exemplo. Ele pega todo o padrão. Clicando em Alt e 2 vezes em cima do 86, ele vai destacar todos os 86 e assim por diante. Tem como utilizar esse Notepad++. Aqui eu mantive a estação, data, aqui no formato do português brasileiro, mas depois eu vou mostrar como mudar. A hora, é essa coluna aqui. Precipitação, insolação, o Y e o X. Depois eu inverti e deixei X e Y. Para fazer isso que eu estou falando, você agora vai abrir no Excel. Vamos ao Excel aqui. Simplesmente cria um arquivo novo, abre esse joaopessoa.txt ou outro nome que você colocar. Vai aparecer isso aqui, o data. Eu mudei da seguinte forma. Eu vi aqui na página inicial dessa versão do Excel. É interessante que seja a versão original e assim por diante, para que você tenha acesso a todas as opções. Fui aqui, escolhi data, mas ele não tinha a data que eu queria, o formato de data que eu queria, então fui para mais formatos de número. Aqui eu procurei inglês Estados Unidos, marquei isso aqui, e ele, quando eu cliquei OK, ele alterou aqui essa coluna. O Y e o X, eu simplesmente fiz isso aqui, cortei, colei, cortei, colei, cortei, colei. E salvei isso aqui, esse arquivo em CSV. Ele faz isso, você pode salvar como salvar em CSV. Terminado isso, lembrando que no Notepad eu tive que ter todo o cuidado de evitar, por exemplo, e também aqui no próprio Excel, evitar que, eu vou dar um exemplo. Eu cheguei aqui, tem esses dados aqui, venho aqui a dados, também poderia abrir por de texto CSV. Mas, por exemplo, no Notepad, quando for abrir isso aqui, deixa eu abrir novamente, arquivo, vamos colocar isso aqui. Há uma parte do Excel em que você poderá transformar, você tem que explicar que é delimitação por ponto e vírgula para ele reconhecer essas divisões aqui, essas colunas. Está em ponto e vírgula aqui, então quando ele perguntar será em ponto e vírgula. Basicamente isso que eu queria mostrar. Então, por exemplo, vamos dizer que você fosse abrir aqui de texto CSV, João Pessoa, e aqui, por exemplo, ao carregar ele já está em ponto e vírgula, aqui delimitador. Em outra tela, se aparecer uma tela diferente, você coloca sempre o delimitador ponto e vírgula, para ele reconhecer as colunas, que é essa parte vertical, as colunas, né? Agora vamos abrir CSV no QGIS e transformar em shapefile. Para abrir CSV no QGIS e transformar em shapefile, você vai nessa caixinha aqui, onde tem um mais, nome do arquivo, você vai buscar o CSV, João Pessoa teste, delimitadores personalizados, ponto e vírgula. Estamos agora no terceiro passo. Primeiro, instalamos o Time Manager, depois mostrei os caminhos para tratar os dados deste exemplo aqui. Em seguida, abrir CSV no QGIS e transformar em shapefile. Então, estou nessa terceira etapa. Aqui as coordenadas x e y, porque eu troquei as colunas, então a ordem x e y. Geometria, sistema de referência de coordenadas EPSG 4326 WGS84.
mantém isso aqui e clicar em adicionar. Quando adiciona, ainda não é suficiente. Você deve vir aqui e salvar em shapefile. Salvar feições como. Esse aqui já é o shapefile. Dá para ver por aqui. Vamos ver aqui, .shp. Ou seja, aparece isso aqui, mas aqui tem só esse ponto. Vamos à quarta etapa, que é simbologia. Esse ponto, se for mudando com o tempo, vai ficar idêntico, você não vai perceber diferença. Para alterar a simbologia, você deve vir com o botão direito do mouse no shapefile e não no CSV adicionado à tela. Obviamente, você deve dar mais uma olhada aqui para ver se está tudo certo. O formato de data, estação, precipitação, insolação, x e y. Fecha. Botão direito do mouse, propriedades. Simbologia. Vamos escolher agora simbologia graduado, baseado no valor de precipitação. Precisão, deixa assim mesmo, mas você pode mudar aqui para 2, 3, vamos deixar em 1. Gradiente de cores, como é precipitação, vamos considerar tons de azul. Classes, vamos considerar sempre o valor precipitação ou insolação, porque aqui eu baixei lá os dados de precipitação e insolação. Então aqui precipitação, classes, vamos considerar 8 classes. E aqui Jenks. Ele apenas vai variar as cores aqui. Eu poderia fazer por método tamanho. Mas vamos ver se fica bom por cor. Ele varia. Esse aqui está muito... Dá para perceber pouca diferença entre o primeiro e o segundo. Esse é branco, esse aqui é um pouquinho mais escuro. Então vamos considerar uma cor um pouco mais azulada desse marcador. Ou vamos colocar mais aqui. Pronto, acho que está um pouco melhor agora. Quebra natural, Jenks, que é um método também. E após isso vamos configurar o Time Manager, mas vamos aplicar antes e ver como é que fica. Pronto. Pronto, ele agora deve estar branco aqui, o mais perto possível de branco, a cor do ponto aqui, onde está a mãozinha. Vamos a Settings, esse é o passo 5. Adicionar Layer. O layer aqui é Shape Video João Pessoa, JP. Data. Não é para acumular feições ou features. Nesse caso, porque não vai ter diferença. Se fosse, por exemplo, um fenômeno pontual que estivesse se propagando como uma pandemia ou um tipo de crime, então, evidentemente, seria interessante marcar isso aqui, porque você veria com o tempo ele aumentando ou diminuindo a quantidade de pontos. Lembrando que esse programa ele aceita também linhas e polígonos, mas aqui eu estou fazendo com pontos. Ok. Esse Time Display Options é apenas como ele vai aparecer. Eu vou deixar como está. Então, ele está aqui. Ok. Agora podemos testar 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, que foi o intervalo escolhido lá quando eu fiz o download. Isso aqui eu vou testar, mas em seguida eu vou mostrar o ponto 6 e o último, que é executar e exportar os frames em PNG. Para depois, num programa adequado, se você utilizar o Linux, por exemplo, o ImageMagick, em que você pode transformar em GIF. Tem outros programas em que você pode fazer de uma maneira diferente, sem exportar. Por exemplo, cria uma tela aqui e ele vai gravando enquanto ele está executando. Mas o mais interessante seria ele exportar direto para GIF. Mas isso só para sistemas Linux. Ou se você conseguir instalar o ImageMagick, que é o programa, em Windows, que é um pouquinho fora do convencional a maneira de instalar. Então vamos ver aqui se o ponto vai mudando.
Veja que ele não funciona bem. Por quê? Porque está em minutos aqui. Time frame size, o tamanho de tempo do quadro é 1, e aqui você coloca em dias, por exemplo. Você pode colocar em semanas, meses ou anos. Vamos ver se em dias fica legal. Ele vai 365 vezes praticamente. Mas vamos ver aqui se há uma diferença na cor do ponto com o passar do tempo. Ele mostrou. O ideal seria por tamanho, nesse caso. Eu vou parar agora, vamos ver agora por meses. Podemos fazer por tamanho também. Então, volta aqui, propriedades, vamos colocar tamanho, o método. Esse tamanho está 2:6. Podemos testar assim. Mas o interessante nesse símbolo é colocar uma cor melhor. Colocar azul. Vamos testar por tamanho. Para começar, devemos vir aqui, passar para cá. Veja que aparecem essas auréolas. Aqui você já percebe algo melhor. Ou você pode vir aqui, escolher mapa de calor, mas nem sempre funciona, dependendo da velocidade do seu sistema. Vamos escolher aqui Blues. Deixar aqui, ponderar pontos por Precipite. Aplicar, ok. Porque ele, por exemplo, ele, pelo menos no meu sistema, que é um pouco mais lento, ele desaparece com a camada anterior. Aí não é legal. Vamos colocar aqui raio 1, ver se faz diferença. De fato, ele não fica legal assim. Voltamos aqui. Deixa eu ver, ponto de aglomeração, não. Deslocador de ponto, vamos deixar em graduado mesmo. Precipitação. Precisão. Deixar em precisão 1. Tamanho. Vamos colocar de 2 a 16 milímetros. Mas podem ser em pontos, pixels, unidades do mapa ou polegadas. Vamos colocar em Jenks. A cor, depois eu vou mudar. Deixar em 8 classes. Ah. Vai até 9. Então, tudo bem. 1 a 9. E graduado. Ação. Precisão 1. Tamanho. Deixar aqui do jeito que está mesmo, 1 a 8. Jenks. Igual ele até foi, mas aqui ele está com tamanho em 1,9 e aqui em 8,1. Aqui em unidades do mapa, vamos ver aqui. São testes que a gente vai fazendo. Quebras suaves.
sem símbolo. Esse símbolo aqui. A questão é o tamanho, 6:6, que ele não está correto. Precisão 1. Precisão 4. Vamos deixar precisão 1. Milímetros. 1/8. E desenhar efeitos. Está em graduado, precipitação. Desse mapa de calor aqui que está interferindo. Mas vamos aqui, precipitação, blues, como estava antes, intervalo igual Jenks, entendi. E tem que limpar. Simbologia. Graduado. Ação. Blues. Jenks. Agora sim. Tem essas 5 classes. Mas vamos colocar em tamanho. Tamanho é esse. Como são 12 meses, vamos considerar 12. Nesse caso específico. 1 milímetro para o primeiro e 12 para o segundo. Em seguida, vamos ver aqui, para a cor dele. Deixar em azul. Pronto. Assim fica mais interessante. Agora vamos buscar fazer a exportação. Primeiro eu vou testar aqui. Primeiro mês. Ele faz isso. Ou seja, a precipitação na questão das chuvas, por exemplo, ele tem essa variação. Para captar a variação, você deve ir primeiro para... Aqui ele está em meses, para que fiquem menos frames ou menos arquivos PNG exportados. Exportar vídeo. Frame somente, porque isso aqui é para Linux, esse abaixo. Deletar. Ele tirar frames prévios, arquivos no diretório. Isso aqui é o último passo, o sexto. Então, vou aqui. Vamos colocar aqui. Selecionar a pasta. Ok. E depois, vamos ver agora. Ele não fez. O processo não terminou, porque ele dá aqueles avisos. Você vai aqui. Tem que esperar o processo terminar. Então, vamos fazer novamente. Exportar vídeo. Clicar aqui. Time antes, selecionar a pasta. O OK antes e depois vir aqui. Pronto. OK, OK, OK. Agora, vamos ver na pasta aqui mesmo. Time antes se está. Os frames. Vamos escolher Refresh. Aqui estão os frames. Foram de 0 a 13. Cada um representa um estado diferente, uma situação diferente. Ou seja, reunindo esses frames, você faz um GIF que é um arquivo que pode ser aberto fora do QGIS, que dá essa impressão aqui. Isso aqui rodando sempre em play, quando você clica. Então, pessoal, basicamente é isso. Em 6 passos, nesse caso sim, eu posso dizer que basicamente é isso. Em 6 passos, eu mostrei como utilizar o Time Manager. Veja que
há a questão dois pontos especialmente importantes. A questão do tratamento dos dados, senão ele não vai ler, e a simbologia. Aqui na simbologia você tem que fazer de uma maneira que fique clara. Tanto siga as metodologias do mapeamento temático, da cartografia temática, como também fique claro para que seja possível o seu cliente ou você mesmo ver, enxergar as mudanças com ponto. E se forem pontos que estiverem se multiplicando, você vem aqui, por exemplo, vamos remover esse layer. Quando tiver aqui, você coloca data, até data, acumular features. Aí sim, você vai ver ele acumulando feições, acumulando mudanças. Se foram duas antes, quando vier a terceira, vão ficar 3, e assim por diante. Então, finalizamos agora. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau.